A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos meditando no livro do profeta Ezequiel e hoje nós vamos meditar no capítulo 16. Vamos à leitura. Versículo número 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 2, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Versículo 3, e dize, assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e a tua mãe, Eteia. Verso 4, e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Verso 5, não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. Versículo 6. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Nós vemos aqui em Ezequiel, no capítulo 16, dos versículos 1 até o versículo 5, uma metáfora em que Deus vem até o profeta Ezequiel para falar-lhe, para que ele, Ezequiel, entregasse um recado para Jerusalém. E nesses primeiros 5 versículos, Deus está falando a respeito da origem de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade na terra de Canaã. E entre os povos cananeus que habitavam no território de Canaã, estavam os amorreus e os heteus. Vários povos habitavam as terras de Canaã. Se você ler o livro de Josué, você vai ver ali que houve muitas batalhas de Josué, que foi o sucessor de Moisés, para que o povo de Israel tomasse posse das terras para compor o seu território. Então Deus aqui está dizendo para Ezequiel dizer para o povo de Jerusalém que a origem deles, a origem do povo de Israel é uma origem que veio, eles surgiram da terra dos cananeus e que o pai, entre os antecessores dos israelitas, estavam os amorreus e os heteus. Por que Deus está fazendo referência a esses dois povos, aos amorreus e aos heteus? Porque os amorreus e os heteus adoravam a outros deuses. Eles não adoravam o Deus de Israel. Eles não adoravam o Deus criador dos céus e da terra. Então o Senhor Jeová está mandando Ezequiel. Ele chama Ezequiel como filho do homem. Ele diz, Ezequiel, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Ou seja, faça com que Jerusalém reconheça os seus pecados. Quando o texto fala aqui em abominações, está falando em pecado grave. Abominações é algo abominável. Você que já está acompanhando a leitura de Ezequiel aqui no canal, viu que nós comentamos nos capítulos anteriores que Deus
está falando por meio do profeta Ezequiel para o povo que se encontrava cativo na Babilônia, que havia sido carregado para a Babilônia como escravo no ano de 597 a.C., na segunda invasão dos babilônios a Israel. Lá no segundo livro dos Reis, nos capítulos 24 e 25, nós temos a descrição das 3 vezes que a Babilônia foi até Jerusalém. A primeira vez foi no ano de 605, quando Nabucodonosor destituiu o rei Jeoaquim e colocou Zedequias como rei. Zedequias, que também era conhecido como Matanias. E depois, Matanias ficou submisso à Babilônia durante um tempo. Mas lá em 597, depois ele se revoltou. Então Nabucodonosor tomou Ezequiel e uma parte do povo e levou cativos para a Babilônia. Essa foi a segunda leva. Na primeira leva, no ano de 605, Daniel e os seus amigos foram carregados para a Babilônia. Na segunda leva, Ezequiel foi com os segundos cativos para a Babilônia. A última invasão, que está relatada no capítulo 25 de 2 Reis, foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou a cidade a fogo e as suas muralhas, matou aqueles que escaparam do fogo à espada, e a terceira parte do povo conseguiu escapar para terras vizinhas, para outras terras. Jerusalém ficou completamente destruída e foi nessa invasão do ano de 586 que foram carregados os utensílios do templo para a Babilônia. Então essas 3 invasões aconteceram, segundo os relatos dos capítulos 24 e 25 de 2 Reis, durante os períodos de 605 a.C., depois 597 e depois 586. E Deus já falava pela boca do profeta Ezequiel para os cativos que estavam na Babilônia que o povo que havia ficado em Jerusalém ainda haveria de ver a sua invasão e a sua destruição, o que veio a acontecer em 586. Dentro de Jerusalém ficou o profeta Jeremias. Enquanto Ezequiel entregava os recados para os cativos que haviam sido levados juntamente com ele para a Babilônia, Jeremias entregava os mesmos recados de Deus para o povo que estava em Jerusalém, orientando o povo para que, quando Nabucodonosor invadisse a cidade, que eles abrissem as portas da cidade e se rendessem, para que o sofrimento fosse menor. Porém, da leitura do livro de Jeremias, já adiantando aqui o que aconteceu, o povo não ouviu a profecia de Jeremias. Antes, levantaram e se prepararam com os seus exércitos para combater contra Nabucodonosor. E por essa razão, Nabucodonosor invadiu a cidade, colocou fogo na cidade, matou os que escaparam do fogo à espada, e os que conseguiram escapar do fogo e da espada fugiram para outras terras, cumprindo a profecia que Deus revelou para Ezequiel no capítulo 5. Vou deixar aqui no canto superior direito o link da descrição para o capítulo 5 de Ezequiel, quando Deus mostra para Ezequiel o que exatamente dessa forma que aconteceu haveria de acontecer. As abominações do povo de Jerusalém consistiram, tanto Jeremias entrega esses recados, como também Ezequiel, em adorarem a outros deuses, apesar de terem recebido as bênçãos do Senhor Jeová, de terem conquistado as terras de Canaã, e de Deus tê-los conduzido pelo deserto, conforme o relato do livro do Êxodo. Na liderança de Moisés, o povo
se esquece de dar honra e glória ao único Deus e se prostitui, adorando a outros deuses. Então, aqui, nesses primeiros versículos, Deus está falando para Ezequiel dizer para o povo de Jerusalém, lembrar para o povo de Jerusalém, que a origem deles era dos cananeus e que eles tinham como pai um amorreu e uma mãe, e como mãe uma eteia. Deus está dizendo, lembrem que a origem de vocês era de um povo que adorava outros deuses. Versículo 4, quando ele fala assim, e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Deus está fazendo uma comparação. Quando um bebê nasce, se corta o seu cordão umbilical, se lava esse bebê com água para que ele seja limpo, purificado, se coloca sal, naquele tempo se esfregava com sal, para que o corpo ficasse limpo de qualquer bactéria ou de qualquer tipo de doença, e se envolvia com faixas. Deus, quando está falando a respeito do nascimento de um bebê, está falando a respeito do nascimento do povo de Israel, como se o povo de Israel fosse um bebê. Ele está dizendo assim, que no dia em que o povo de Israel nasceu, não foi cortado o umbigo. Quando se corta o umbigo de uma criança, de um bebê, você está dizendo que esse bebê agora tem vida independente, que esse bebê agora está sendo separado da sua mãe. Quando se lava o bebê, está se dizendo, nós queremos que esse bebê tenha vida. Quando se esfrega com sal, para tirar os vermes, as bactérias, para que exista saúde na criança, está se dizendo, nós estamos preparando a criança para que ela tenha uma vida tranquila. Quando se envolve com faixas, está se dizendo, estamos cuidando para que essa criança cresça de forma saudável. Deus está dizendo assim, no dia em que vocês nasceram, quando foi que Israel nasceu? Israel nasceu da vontade de Deus. Deus fez uma promessa lá no livro de Gênesis para Abraão, dizendo que ele seria uma grande nação, que ele teria muitos descendentes e que da descendência dele haveria reis, sacerdotes. Então, nasceu seu filho Isaque na sua velhice, e depois Isaque concebeu Esaú e Jacó. E Jacó deu origem a 12 filhos, e esses 12 filhos deram à luz filhos e filhas, e geraram as 12 tribos de Israel. O povo ficou durante aproximadamente 400 anos como escravo no Egito. E depois Deus levantou Moisés para conduzir o povo para as terras de Canaã. Tudo isso foi prometido por Deus para Abraão. A leitura do livro de Gênesis é importante para tomar conhecimento desses fatos. Então, essas promessas ocorreram nos livros do Êxodo, do Levítico, do Números, do Deuteronômio e do livro de Josué. Ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são o Pentateuco e mais o livro histórico de Josué, que relata como Josué, sucedendo Moisés, liderou o povo para que tomasse posse das terras de Canaã. Então Deus está dizendo que o surgimento, o nascimento de Israel não foi um nascimento fácil. Ninguém cortou o umbigo, ninguém desejou a independência de Israel. Pelo contrário, o povo do Egito queria que o povo de Israel continuasse como escravo. Tanto que Faraó endureceu o coração, e lendo o livro de Êxodo, foi necessário que Deus enviasse 10 pragas. E a última praga foi a morte dos primogênitos, que foi uma praga terrível contra o Egito.
para que eles liberassem o povo de Israel, para que eles pudessem ir em busca da sua independência e da sua terra prometida. Então, Deus está fazendo referência a isso quando ele fala aqui no versículo 4. Deus está dizendo, no dia do teu nascimento, no dia em que você nasceu, não te foi cortado o umbigo. Ninguém quis apoiar Israel para que Israel tivesse independência. Nem foste lavada com água para a tua purificação. Ninguém limpou o caminho para que o povo de Israel pudesse chegar de maneira tranquila até Canaã, tomasse posse das suas terras e começassem a construir as suas casas e formar o seu povo. Eles tiveram que entrar em guerras e lutas e batalhas. Nem pouco foste esfregada com sal, significa ninguém chegou e disse, vamos trazer madeira, matéria-prima para que vocês possam construir as casas de vocês, para que vocês possam se erguer como nação, para que vocês sejam abençoados. E vocês não forem envoltos com faixas. Versículo 4 está falando isso, ou seja, ninguém chegou e falou, vamos construir aqui as muralhas em volta da cidade de Jerusalém, para que vocês fiquem bem protegidos, para que vocês recebam a proteção. Deus está falando que não foi assim, não. Versículo 5, não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Deus está dizendo, o Egito, quando nós lemos o livro de Josué, nós vemos que todos os povos de Canaã se levantaram contra Israel. Os jebuseus, os amorreus, os heteus, os heveus, os povos que habitavam as terras de Canaã, não queriam que o povo de Israel avançasse e tomasse posse das suas terras. Eles tinham interesse em permanecer onde estavam. Então, versículo 5, Deus está falando, não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. As pessoas, no caso o povo do Egito, quando Moisés foi até Faraó e disse, deixa, eu sou representante de Deus, e Deus mandou eu dizer, deixa o meu povo ir para o deserto para me adorar. Faraó disse, vocês não vão. Faraó olhou para o povo com desprezo, olhou para o povo hebreu como se eles fossem como escravos, porque de fato eles eram escravos na terra do Egito. Então, quando Deus aqui está falando assim, não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo pelo nojo da tua alma, Deus está fazendo referência a isso. Deus está dizendo para Ezequiel lembrar o povo da sua origem, que eles eram um povo recusado, rejeitado por todos os outros povos. Deus está dizendo, olha como eu prestei atenção em você, como eu me compadeci de você, Israel, Jerusalém. E Deus está falando sobre isso. Aí vem o versículo 6 até o versículo 14. Então a primeira parte, o versículo 1 até o versículo 5, Deus está falando sobre, digamos assim, a infância de Jerusalém. Ou seja, a origem de Jerusalém, o nascimento de Jerusalém. Como foi que o povo de Israel saiu lá do Egito e entrou nesse território que agora era Jerusalém, que tinha um templo para adorar a Deus, que foi erguido por Salomão. Como que eles tomaram posse? Qual é a origem deles? Deus está dizendo, a origem de vocês é do povo cananeu. Vocês não eram meu povo. Vocês eram lançados no meio da terra, sem nenhum território. Vocês eram escravos no Egito e o povo tinha nojo de vocês. E ninguém se compadeceu de você. Aí vem o versículo 6. E passando eu por ti, aqui Deus está falando, eu estava passando por você, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Deus está dizendo,
Eu passei por vocês, vi a situação de vocês como povo, que vocês estavam manchados com sangue, ou seja, vocês estavam como escravos, né, sujos, ninguém se preocupava com vocês, ainda assim, vocês mergulhados no sangue de vocês, eu disse, vivam, ainda que estás no teu sangue, ou seja, ainda que não tenha ninguém que queira a independência de vocês, que lute por vocês, que dê um território para vocês, eu disse, tenham vida como povo, como nação. Versículo 7, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Nós sabemos que o campo ele se renova de tempos em tempos com as estações do ano, mesmo quando uma terra está completamente desolada, depois com o passar do tempo a terra vai se renovando e Deus está falando assim para eles, eu fiz vocês multiplicarem. Deus fez essa promessa para Abraão, que a sua descendência se multiplicaria. E Deus está falando para Ezequiel lembrar o povo, eu fiz multiplicar o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura, avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. A partir do versículo 7, Deus aqui compara o povo de Israel como uma mulher. Então, quando ele fala do cabelo, ele está falando a respeito da beleza da mulher. Quando ele fala a respeito dos seios, os seios amamentam os filhos. Então, Deus está falando assim, vocês tiveram muitos descendentes, vocês tiveram muitos filhos. E a beleza de vocês cresceu, o cabelo, né? Mas você estava nua e descoberta, ou seja, você não tinha honra. O povo de Israel era um povo escravo, era um povo que não tinha nome. Mas Deus fez com que eles crescessem, permitiu que eles tivessem muitos descendentes, né? Avultaram os seios, cresceram os seios, eles puderam dar de mamar a muitos filhos, e cresceu o seu cabelo, ou seja, a formosura cresceu. Como que a formosura cresceu? Salomão foi um dos reis poderosos que construiu o templo ali em Jerusalém, e a nação de Israel era uma nação poderosa. E Deus está falando, fui eu que fiz vocês se tornarem o que vocês se tornaram. Versículo 8, e passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a ourela do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Como eu falei aqui a partir do versículo 7, Deus começa a se referir. Do versículo 1 até o 5, Deus está se referindo a Jerusalém como se fosse um bebê, como se fosse uma criança. Do versículo 7, nós vamos ler aqui uns versículos, Deus começa a se referir a Jerusalém como uma esposa. Então ele fala que você teve seios, teve muitos filhos, o seu cabelo, ou seja, a sua beleza cresceu, você estava nua e descoberta, ou seja, você não tinha honra, né? Mas eu, passando por ti, passando por Israel, te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Ou seja, quando Deus se apresentou para o povo de Israel, lá com Moisés, e começou a conduzir o povo pelo deserto, quando você lê o livro de Êxodo, você vê que Deus operou muitas maravilhas no meio do povo de Israel. Durante o dia, o Senhor se revelava numa nuvem que cobria o povo para ser protegido do calor do sol. Durante a noite, Deus se colocava como uma coluna de fogo que trazia luz e calor para que o povo pudesse caminhar no deserto em direção a Canaã, que depois se tornou a terra de Israel. Então, durante esse período, o povo de Israel pôde ver muitas maravilhas de Deus. E o povo ficou em amores com Deus, tendo Deus como seu marido. E Deus fala, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, ou seja, e cobri a tua nudez. Deus está falando, eu derramei aqui a auréola do manto de Deus, significa que Deus estendeu a glória dele sobre o povo. E dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Deus está dizendo, eu fiz um juramento, nós fizemos um pacto, nós fizemos uma aliança, eu prometi que
se vocês obedecessem a minha palavra e seguissem os meus estatutos e mandamentos, eu abençoaria vocês. Nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 28. Você pode ler depois. Ali existem as promessas de Deus para o povo. Que se eles fossem fiéis a Deus, Deus faz muitas promessas ao povo. Mas ali também existem as maldições. Se o povo não obedecesse, haveria muitas maldições. Aí vem o versículo 9. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Deus está dizendo, então, ninguém quis limpar vocês. Né? Deus se casou com Israel para dar a eles força para que tomassem as terras de Canaã. Deus limpou o povo para que eles tivessem independência, para que eles tivessem o seu território, enxugou o seu sangue, ou seja, limpou tudo o que poderia trazer dificuldades para o seu povo e ungiu com óleo. Ungir com óleo é uma forma de dizer que Deus derramou a presença dele sobre o povo, que Deus estava com o povo. Ungir com óleo aqui significa que Deus consagrou o povo para que fosse dele. Versículo 10. Também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Versículo 11. E te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. Versículo 12. E te pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. Versículo 13. E assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino, e de seda, e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha, e de mel, e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. Versículo 14. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Então, dos versículos 7 até o versículo 14, Deus está falando aqui, olha, que comparando o povo de Israel como a sua esposa. E dizendo aqui, quando nos versículos 10 até o 14 nós lemos aqui, Deus fala que vestiu, colocou vestes sobre Israel de bordadura. Então, fazer o bordado significa não foi qualquer tipo de roupa que Deus deu para o seu povo, mas Deus deu roupas específicas, bordadas. E Deus não deu qualquer tipo de calçado. Quando Deus fala aqui que Deus deu calçado de pele de texugo e deu roupas de linho fino e cobriu o povo de seda, Deus está falando a respeito das bênçãos do Senhor. Deus está falando aqui a respeito do cuidado dele para com o seu povo. Que Deus permitiu que houvesse profetas que entregassem recados para que o povo pudesse se consertar, para que o povo pudesse andar com ele como uma esposa caminha honrando o seu marido. E Deus está dizendo que ele também honrou o povo de Israel, cobrindo-os de muitas bênçãos e proteção. Derramando, no versículo 13, nós vemos que Deus fala a respeito da prosperidade, que Canaã, quando nós lemos ali o texto de Josué, era uma terra uma terra bastante fértil, terra que Deus falou que mana leite e mel. Os cachos de uvas, quando você lê o texto de Josué, eram muito grandes. As pessoas olhavam para as plantações dessas terras e elas eram realmente prósperas. E Deus está falando, olha, vocês receberam a flor de farinha, mel, óleo, foste formosa em extremo e foste próspera até chegares a ser a rainha. Quando Deus fala de Israel como rainha, Deus está querendo dizer que eles tiveram um tempo de glória. Quando nós lemos os livros históricos da Bíblia, nós vemos que a rainha de Sabá chegou a visitar o rei Salomão e
o texto conta que ela se maravilhou com tanta beleza e com tanta riqueza que Deus havia dado para o povo, para Israel, ali para Jerusalém, no tempo do rei Salomão. Então Deus está dizendo: tudo vocês se levantaram a ponto de ser como uma rainha, e correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura. Como eu falei ali, né, na época da rainha de Sabá, né, as pessoas tinham conhecimento da beleza de Israel. E ela era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Agora vem o versículo 15, que começa uma terceira parte desse capítulo 16 de Ezequiel. Mas confiaste na tua formosura. Esse versículo 15 em diante fala a respeito da infidelidade de Israel para com Deus. Então, na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5, Deus fala da origem de Jerusalém, como se fosse a sua infância. Do versículo 7 até o versículo 14, a segunda parte, Deus começa a falar a respeito do povo de Israel como a sua esposa e como Deus foi fiel como marido, derramando toda a sorte de bênçãos sobre essa esposa. E aí no versículo 15 em diante, Deus fala que o povo de Israel foi infiel. Veja, ele fala assim, versículo 15, mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres sua. Versículo 16, e tornaste das tuas vestes, e tomaste das tuas vestes, e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. Deus aqui está se referindo aos altares que o povo levantava em Jerusalém nos outeiros e nas montanhas. O outeiro é uma montanha menor. Então eles levantavam nos outeiros e nas montanhas altares para adorarem outros deuses, ou seja, para se prostituírem, porque se Deus é o marido, então o povo de Israel é a esposa e devia fidelidade a Deus. Mas quando eles adoravam outros deuses, Deus considera-se como sendo traído, e o povo de Israel como a esposa que trai o seu marido e se prostitui, adorando outros deuses. E essa adoração a outros deuses, que consiste no adultério, na prostituição do povo de Israel, é a abominação. É o que é abominável. Assim como adultério é abominável num casamento, numa relação que se baseia na fidelidade do marido para com a esposa e da esposa para com o seu marido, e a mancha dessa fidelidade é abominável, assim também é abominável que o povo, apesar de terem recebido todas as bênçãos de Deus, se prostituísse adorando outros deuses. Então ele vem e fala aqui no versículo 17, e tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata. Vamos lembrar aqui que Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, Deus fala, minha é a prata e meu é o ouro. Deus fala, ele se revela como aquele que é o dono da riqueza, de todas as riquezas que existem na terra. Ele fala que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. Deus aqui está falando que a adoração a imagens de escultura, seja de quem quer que seja, é prostituição diante de Deus. Portanto, a feitura de imagens usando ouro, usando prata, é abominação ao Senhor, é prostituição a Deus, contra Deus. Versículo 18, e tomaste as tuas vestes bordadas e os cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. Deus está falando, vocês estão acendendo luzes com óleo, estão perfumando lugares, colocando imagens, tomando as vestes que eu dei para vocês, que são as vestes bordadas aqui, são vestes espirituais, né? Ou seja, o cuidado, o zelo, a graça de Deus derramada sobre o seu povo.
E eles tomaram tudo o que deveria ser para honra e glória a Deus para orarem a imagens feitas com ouro e com prata, que Deus fala, o ouro e a prata sou eu que sou o dono. E vocês estão tomando o ouro e a prata para formarem deuses que têm formas de homens, têm imagens de homens, ou seja, imagens de pessoas, para vocês adorarem pessoas. E se prostituem com isso. Versículo 19. E o meu pão que te dei, e a flor de farinha, e o óleo, e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. O povo fazia oferendas, faziam vasilhas, colocavam pão, flor de farinha, óleo, mel, e colocavam exposto ao vento na frente dessas imagens, como forma de adorarem a esses deuses, pedindo que esses deuses, essas imagens de escultura que tinham formas de homens, pudessem atender às suas orações. E Deus está dizendo que o dono do pão, ou seja, o dono que deu origem ao trigo na terra, que deu origem ao óleo, ao mel, tudo que a terra produz, vem de Deus. E Deus está falando, vocês tomaram o meu pão, que eu te dei, a flor da farinha e o óleo com que eu sustentava, e puseste diante delas, diante das imagens de escultura, como cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Jeová. Versículo 20. Além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Veja que o povo de Israel chegava a tomar os seus filhos e fazerem altares para deuses e sacrificarem os seus próprios filhos. E Deus está falando, tomando contas com o povo, usando o profeta Ezequiel para dizer, vocês geraram os filhos por mim, e vocês estão sacrificando os filhos para imagens de escultura, imagens de homens que não são deuses. E aí Deus faz uma pergunta, é pequena a tua prostituição? Deus está dizendo assim, a abominação de vocês é grande. Vocês chegaram no ponto de dar tudo o que eu dei para vocês para criarem imagens que não são deuses, e vocês até matam os próprios filhos por esses deuses. Versículo 21, e mataste meus filhos e os entregaste a elas para os fazerem passar pelo fogo. Deus está falando assim, que os nossos filhos, antes de serem nossos, são filhos dele, porque foi ele que deu origem, ele que dá a vida para as pessoas. Lá no livro no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, quando Ana gerou Samuel e o entregou para ficar no templo, e Samuel foi um grande juiz, o último juiz de Israel. Foi ele que consagrou Saul como primeiro rei, e depois também foi ele que consagrou Davi, para que Davi substituísse Saul no reinado de Israel. Ela, em um determinado momento, ela fala ali, que Deus é que dá a vida, e só ele pode tirar a vida. E os filhos de Israel aqui estavam tirando a vida dos próprios filhos, matando eles em sacrifício oferecido a imagens de escultura nos altares que eles erguiam em Jerusalém. Versículo 22. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue. Aqui, Deus está lembrando o povo. Vocês esqueceram que lá no deserto, eu arranquei vocês do Egito. Eu limpei vocês como nação, quando vocês ainda estavam sendo formados como povo. Quando você cresceu e ficou jovem, ficou adolescente, ou seja, quando o povo começou a se formar durante o deserto, durante o período em que o povo de Israel marchou no deserto, foram 40 anos, o povo foi tendo descendentes, o povo foi tendo consciência de que Deus era o Deus deles, por meio de Moisés. Deus levantou os filhos de Levi para que constituíssem o sacerdócio,
para que eles fossem sacerdotes intercedendo pelo povo. Então eles foram gerando a consciência de uma nação. Deus está falando assim, que eles não lembraram de Deus nas suas abominações, nas suas prostituições. Versículo 23. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Jeová. Versículo 24. Que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos por todas as ruas. Ou seja, o povo edificou, criou um edifício, uma abóbada, para adorarem a outros deuses. Versículo 25. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste as pernas a todo o que passava. Veja que o termo que Deus usa aqui é um termo bem direto. Deus fala assim, vocês abriram as pernas para que todo Deus entrasse em vocês, e multiplicaste as tuas prostituições. Deus trata o povo de Israel aqui como uma esposa prostituta. Versículo 26. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Deus está falando, o Egito tinha muitos deuses. Então ele fala assim, teus vizinhos de grandes membros, está falando assim, os vizinhos tinham muitos deuses. Versículo 27. Pelo que eis que estendi a mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Deus aqui no versículo 27 fala assim, que ele está estendendo a mão sobre o povo de Israel, que ele vai diminuir a porção das bênçãos derramadas, que ele vai entregar o povo à vontade dos que os aborrecem. Quem eram os que aborreciam Israel? Os povos vizinhos, porque o povo de Israel ficou cheio de inimigos em volta. E Deus está falando aqui, as filhas dos filisteus. Os filisteus, vamos lembrar que Golias era filisteu. Davi derrubou Golias, era uma guerra entre Israel e os filisteus. Então Deus está falando assim, vou entregar vocês para os filisteus. E Deus fala aqui assim, as filhas dos filisteus se envergonhavam do teu caminho depravado. Deus está dizendo assim, é tão vergonhosa a forma como vocês agem, como uma prostituta adorando outros deuses, que até as filhas, ou seja, as filhas do povo vizinho, têm vergonha de vocês, do que vocês estão fazendo em relação ao Deus de vocês, que sou eu. É tão vergonhoso o que vocês fazem, que até o povo vizinho tem vergonha alheia, tem vergonha de vocês. Versículo 28. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Deus está falando, vocês adoram os deuses do Egito, vocês ainda não ficaram satisfeitos, foram buscar os deuses dos assírios, para adorarem os outros deuses também. Versículo 29. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia. A Caldeia é onde fica a região da Babilônia. Então, e Canaã eram as terras que Deus deu para os israelitas. Eles tomaram as terras de Canaã. Deus está dizendo, vocês cometeram essas prostituições em todo o território de Israel. E nem ainda com isso te fartaste. Versículo 30. Quão fraco é teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. Veja que Deus chama o povo de meretriz, que significa prostituta. E fala assim, uma prostituta imperiosa, uma prostituta de luxo, fazendo todas essas coisas. Versículo 31. Edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Deus está falando, eles faziam sacrifícios para os outros deuses, e eles nem pediam que
as preces que eles faziam para esses deuses fossem cumpridas, que elas acontecessem. Normalmente, quando as pessoas vão até Deus, muitas vezes, elas vão até Deus para fazerem orações, preces, pedindo graças para Deus. E muitas vezes as pessoas acendem uma vela ou fazem um sacrifício, colocam uma vasilha com pão, com mel. Existem religiões que fazem sacrifícios de animais com sangue, e existem também até aquelas religiões que exigem sacrifícios de bebês, de crianças. Tanto que existem notícias a respeito do desaparecimento de bebês, de crianças. Existem religiões até que pedem o sacrifício de pessoas humanas, até mesmo adultos. Então existem aquelas notícias do desaparecimento de pessoas, muitas vezes para sacrifício para esses deuses. E Deus aqui está falando que eles edificaram a abóbada em cada caminho, eles fizeram lugares altos em cada rua para adorarem a outros deuses, e Deus está falando assim: vocês não agiram nem como uma meretriz, porque uma meretriz, uma prostituta, ela exige o seu pagamento. E Deus está falando: vocês simplesmente levantaram os altares, prestaram culto para esses outros deuses, se prostituindo diante desses outros deuses, e vocês não agiram nem exigindo o pagamento. Ó. Vocês desprezaram, desprezaste a paga. Versículo 32. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido, recebe os estranhos. Versículo, né, ou seja, Deus está falando assim: vocês são pior do que uma prostituta, porque a prostituta, a meretriz, ainda recebe os amantes em troca de alguma coisa. Agora, a adúltera, ela simplesmente recebe os estranhos em lugar do marido e não recebe a paga. Versículo 33. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Veja que Deus está dizendo para Israel: vocês são como para as prostitutas, as meretrizes, dão paga, ou seja, dão pagamento, mas você, Israel, vocês dão presentes para os amantes. É o contrário, vocês compram as vasilhas, o pão, o mel, acendem, criam, pegam ouro e prata, criam a imagem, colocam a imagem no monte, prestam, se dobram, fazem as suas preces para esses deuses e nem pedem para que esses deuses apresentem as suas graças para vocês. Vocês fazem isso por todo canto, por toda a terra de Israel, vocês fazem isso. E vocês dão presentes para que os deuses venham até vocês e fiquem no meio de vocês. Versículo 34. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres nas tuas prostituições, pois após ti não andam para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Deus está dizendo: é tão absurdo o que vocês fazem, que normalmente uma prostituta, ela oferece o seu serviço e dão para a prostituta o seu pagamento. No caso de vocês, vocês chamam o estranho, dão o presente para o estranho, ao invés de vocês receberem o pagamento pelo fato de adorarem, pelo fato de se envolverem com esse estranho. Versículo 35. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Deus está dizendo, Deus chama o povo de Israel de prostituta, de meretriz. Fala, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Versículo 36. Agora, a partir do versículo 36, Deus, ele começa a dar o decreto do seu juízo. Porque Deus não vai permitir que o seu povo, Israel, atue como uma prostituta adorando outros deuses sem que exista o seu juízo. Veja a partir do versículo 36. Assim diz o Senhor Jeová: pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes,
como também com todos os ídolos das tuas abominações e no sangue de teus filhos que lhes deste. Veja que Deus está requerendo o sangue dos filhos que foram sacrificados para esses outros deuses, que são os amantes, que Deus fala, versículo 37, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. Deus está dizendo que permitiria que o povo fosse destruído. Nós vemos, como eu falei no começo do vídeo, que quando você lê 2 Reis, capítulos 24 e 25, você vê ali que houve 3 invasões da Babilônia em relação a Israel. A primeira invasão foi em 605, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia como cativos. A segunda foi no ano de 597 a.C., Ezequiel foi levado junto com outros cativos para a Babilônia. Ezequiel aqui está sendo profeta do Senhor, entregando recados de Deus para o povo que estava juntamente com ele no cativeiro, porque o povo estava com esperança de que, de alguma maneira, a Babilônia seria derrotada e eles voltariam para Jerusalém. Mas Deus usa Ezequiel na própria Babilônia para dizer, não tenham esperança de que vai vir ter um tempo bom sobre o povo que está lá em Jerusalém. Pelo contrário, vai haver um tempo de juízo. Deus enviará ainda uma nova destruição, e eles serão trazidos como escravos para cá. É isso que vai acontecer. Deus usa Ezequiel para entregar essa mensagem. Enquanto Ezequiel entrega o recado para os cativos na Babilônia que estavam com ele, Jeremias ficou em Judá, em Jerusalém, e Jeremias, no seu ministério, consistiu em entregar recados para o povo em Jerusalém, dizendo que, em breve, eles também seriam levados como escravos para a Babilônia. Então aqui Deus está falando, por meio do profeta Ezequiel, o que eu vou fazer? Eu vou ajuntar todos os teus amantes, ou seja, todos os deuses que vocês serviram, né? No caso, Deus levantaria um povo, né? Deus levantaria todos os deuses com que vocês se misturaram e vou mostrar a tua nudez. Ou seja, ao invés de Deus levantar a ourela do seu manto, né, para cobrir a nudez do povo, Deus tiraria a ourela do seu manto e deixaria o povo na sua nudez, ou seja, livre, completamente com a sua vergonha, com a sua fragilidade, com a sua fraqueza. Como quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vemos, e o livro de 2 Reis, no capítulo 25, fala que o povo foi destruído, ou seja, o povo ficou enfraquecido, ficou diante da sua vergonha. Nudez aqui fala da vergonha, da derrota do povo de Jerusalém diante do exército da Babilônia. Versículo 38, e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Deus aqui está se revelando como o marido traído, como aquele que toma justiça pelo seu povo, pelos seus adultérios. Versículo 39, e entregar-te-ei nas suas mãos, ou seja, Deus fala, eu vou entregar vocês nas mãos dos deuses que vocês servem. Nas suas mãos é nas mãos deles, nas mãos dos deuses que vocês servem, e derribarão a tua abóbada, né? Ou seja, os edifícios que vocês ergueram para adorarem a eles, eles mesmos vão derrubar a abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão as tuas vestes, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Quando nós lemos aqui no versículo 39, e tomarão as tuas joias de enfeite, nós vemos que quando o povo na Babilônia invadiu Jerusalém, eles tomaram todos os utensílios de ouro e de prata que Salomão havia colocado no templo. Então, todas as belezas, as riquezas que havia em Jerusalém foram carregadas. Deus cumpriu essa palavra que entregou por meio do profeta Ezequiel. Versículo 40, então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te traspassarão com as suas espadas. Quando nós lemos o livro de Ezequiel no capítulo 5, Deus entregou a revelação para ele que 1/3 do povo seria morto a fogo e fome, outro terço seria morto à espada, e outro terço seria espalhado pelas terras. Então,
Aqui ele está falando, né, vai subir um ajuntamento, vai haver uma guerra. E vão apedrejar vocês com pedra e traspassarão com as suas espadas. Versículo 41. E queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti, aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Deus está falando assim, vocês vão parar de adorar a esses deuses como prostituta. Vocês não vão mais pagar para fazerem sacrifícios para esses deuses no dia em que vocês tiverem as casas de vocês queimadas. Porque vocês vão perceber que esses deuses que vocês estão adorando não fazem nada por vocês. Versículo 42. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei e nunca mais me indignarei. Aqui, a partir do versículo 42, Deus mostra que o juízo dele vem. Deus, ele no versículo 36, portanto, do versículo 35 até o versículo 41, Deus está falando assim para o povo: ouve, ó meretriz, né? Deus chama o povo de Israel de prostituta, fala que fará com que eles sofram as consequências do seu pecado pela sua traição a Deus. Deus fala, e daí Deus fala no versículo 42, ele fecha esse ponto dizendo assim: assim, fazendo essas coisas que eu falei no 35 até o 41, farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti. Ou seja, depois que eu aplicar a justiça, o meu ciúme, a minha indignação, vai se desviar de mim. Ou seja, eu vou ficar em paz. Eu vou ficar tranquilo. Me aquietarei, veja, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Porque quando nós lemos o texto de 2 Reis no capítulo 25, nós vemos que a destruição que os babilônios fizeram a Jerusalém foi terrível. O povo foi queimado a fogo, uma parte foi morta à espada, outra parte foi espalhada por todos os cantos por outras terras, por outros lugares da terra. A Jerusalém ficou completamente destruída. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós vemos que Neemias era um copeiro do rei, e ele estava servindo o rei fora do território de Jerusalém. Ele recebeu a notícia de que as muralhas da cidade estavam completamente destruídas. Ele fica com saudade do seu povo. Ele pede para o rei liberá-lo para voltar a Jerusalém, para coordenar uma ação conjunta para fazer com que as muralhas fossem reerguidas. Então, eu citei esse texto de Neemias só para nós termos uma ideia de como a cidade ficou realmente destruída. Vê o versículo 43. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Deus está falando aqui da tua mocidade, né? Como nós lemos ali na segunda parte, Deus, na primeira parte, Deus compara com o povo de Israel na sua infância. Depois do versículo 2 até ali o 34, Deus compara como se fosse uma mulher. Do versículo 35 até o versículo 41, Deus está falando a respeito da infidelidade, que Deus vai realizar a cobrança sobre eles, né? Do versículo 15 até o versículo 34, né? A terceira parte. A quarta parte, Deus fala do 35 até o 41, Deus fala que vai fazê-los ficar com vergonha. E aí depois aqui do versículo 43 em diante, ó, eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua filha. Esse ditado aqui, é muito comum nós dizermos, né? Tal pai, tal filho. Aqui Deus está dizendo que quem costuma usar provérbios vai dizer contra o povo de Israel o seguinte: qual a mãe, tal é a sua filha. Ou seja, assim como o povo adora a imagens de escultura como prostituta, a filha também faz isso. Daí vem o versículo 45. Tu és a filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és a irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. Aqui no versículo 44,
né? Qual a mãe, tal é a sua filha. Deus está dizendo assim, Deus está lembrando que o povo de Israel tomou as terras de Canaã e que as terras de Canaã eram habitadas anteriormente por amorreus e por heteus, por vários povos que adoravam outros deuses. Então Deus está dizendo assim: vocês que são de Israel, quando vocês tomaram as terras de Canaã, vocês venceram os amorreus, os heteus, os outros povos, mas esses outros povos é que são como a mãe de vocês. E assim como eles adoravam outros deuses, vocês que são a filha desses povos, vocês são como eles. Tal a mãe, tal é a filha. Assim como os amorreus e os heteus, os habitantes de Canaã, antes deles adoravam outros deuses, vocês estão iguais a eles, adorando outros deuses. Versículo 46. E tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita a tua esquerda. E tua irmã menor que tu, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Deus está lembrando, Samaria era a capital de Israel. Israel, o reino do norte, as 10 tribos. Quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, foi abordado pelo povo pedindo que fosse diminuída a carga tributária, porque Salomão tinha muitas mulheres, então ele cobrava muitos impostos. E o Roboão conversou com os anciãos, e os anciãos disseram: ouve o povo, e o povo te amará. Mas Roboão foi tomar conselho com seus amigos jovens que tinham crescido com ele. E os jovens deram um conselho para Roboão, que ele dissesse para o povo que o dedo mínimo dele era mais grosso do que a coxa do pai dele, e que não haveria redução nenhuma de tributo, mas que haveria mais impostos. Quando Roboão disse isso para o povo se revoltou, e as 12 tribos de Israel se dividiram. As 10 tribos que ficavam na região do norte ficaram constituindo um reino, o reino do norte, que ficou com o nome de Israel, que ficou com a capital em Samaria. As 2 tribos que ocupavam os 2 territórios do sul ficaram conhecidas como reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Então, tanto o mesmo sendo o reino do norte, sendo o reino do sul, quando nós lemos os livros de 1º Reis e de 2º Reis, nós vemos que os reis de Israel e de Judá sempre faziam alianças, porque, afinal de contas, eles eram o mesmo povo, mas estavam divididos em razão dessa situação de Roboão. Então, Roboão ficou reinando sobre o reino de Judá, em Jerusalém. E depois, Jeroboão, que era um servo de Salomão, foi aclamado rei, foi consagrado como rei de Israel, do reino do norte. E com a morte de Jeroboão e de Roboão, os seus descendentes foram se sucedendo ao longo da história, que é contada nos livros de 1º Reis e 2º Reis, né, a sucessão dos reis. E os seus reinos foram seguindo. No meio desses reinados, Deus levantou os profetas para entregar recados para os reis, dando orientações sobre o que aconteceria, sobre o que deveriam fazer, sobre o que não deveriam fazer. E assim é o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, e Ezequiel aqui está entregando recado para o reino de Judá. Nesse tempo em que o Ezequiel está entregando recado para o reino de Judá, o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios em 622. Então o reino do norte existiu até 622. Depois os assírios tomaram conta do reino do norte e os israelitas ficaram vivendo ali como um povo submisso aos assírios, à Síria. Só ficou existindo o reino de Judá, de Jerusalém, que foi até 586, porque também foi destruído depois pelos babilônios. Então o reino do norte foi destruído pelos assírios,
o reino de Judá foi destruído pelos babilônios. Todos eles foram colocados como escravos. E todo o povo de Israel adorava outros deuses. A diferença é que Jeroboão, quando assumiu o reino do norte na Samaria, já colocou imagens de escultura em Samaria para que o povo adorasse em Samaria e não fosse até Jerusalém, para que não houvesse uma reconciliação com o povo, porque Jeroboão tinha interesse em continuar sendo o rei de Israel. Essas histórias estão contadas nos livros dos reis. Então, mas essas histórias se relacionam com essa profecia, com esse recado que Deus está entregando para o povo. Deus está dizendo assim, a tua irmã maior, por isso que ele fala aqui, a tua irmã maior, porque Israel ficou com as 10 tribos do norte, 10 tribos ficaram na região do norte. Então a irmã maior seria Samaria. Ela e suas filhas. As filhas de Samaria significa o povo que nasceu, né? Assim como nós podemos dizer que os brasileiros são os filhos do Brasil, Deus está falando assim, a Samaria, ela e suas filhas, né? O povo de Samaria, os samaritanos. Os samaritanos, na verdade, que eram israelitas, na verdade. Eles adoravam outros deuses, a qual habita a tua esquerda, e tua irmã menor que tu, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Aqui, Deus está dizendo, o território que fica do lado de vocês aí é como se fosse Sodoma. Sodoma, nós lembramos lá no livro de Gênesis, que era um lugar que foi destruído, uma das cidades. Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas, em razão da prostituição. Aí vem, né? Só que a prostituição em Sodoma e Gomorra era prostituição real, prostituição física. Mas Deus aqui está usando no sentido figurado. Assim como lá em Sodoma havia prostituição, aqui vocês são como prostitutas porque vocês adoram outros deuses. Versículo 47. Todavia, não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. Deus está falando no versículo 47 que o pecado que o povo de Judá havia cometido era tão grande que eles adoraram todos os deuses, adoraram aos deuses dos assírios, adoraram aos deuses egípcios, adoraram a toda sorte de todos os deuses que havia, que eles fizeram pior do que o reino do norte de Israel e o do que Sodoma, na época em que se prostituíam. Versículo 48, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Deus está falando que a quantidade de pecados que havia ocorrido em Sodoma, que levou Deus, lá no Gênesis, a queimar a cidade juntamente com Gomorra, ainda assim, os pecados de Judá eram maiores do que os de Sodoma. Versículo 49, eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Deus está dizendo que o povo de Sodoma, Deus está explicando, esclarecendo qual foi o pecado de Sodoma. O povo de Sodoma ficou soberbo. O que é a soberba? É o orgulho. É a pessoa se colocar como superior em relação às outras pessoas. Então, o pecado de Sodoma foi o seguinte, nós não dependemos de Deus, nós fazemos o que nós queremos. Nós lemos que quando Ló estava lá na casa e ele recebeu a visita dos 2 anjos que avisaram Ló para que saísse da cidade porque seria queimada, que aqueles homens foram lá e disseram assim para Ló, quando traz os homens que você recebeu na sua casa para que tenhamos relações com eles. E Ló disse, eu tenho 2 filhas aqui, tenho relações com elas. E aqueles homens disseram, você não vai, você é um estrangeiro, você não vai dizer para nós o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer o que nós quisermos. Foi necessário que os anjos lançassem uma cegueira sobre aqueles homens para que eles fossem embora. Quando eles dizem para Ló, nós vamos fazer o que nós queremos, porque você é um estrangeiro e você não manda aqui, eles estavam revelando soberba. Nós fazemos o que queremos. Nós mandamos na nossa vida. Esse é um pecado que tem tomado conta de muitas pessoas na Terra nos dias atuais.
As pessoas, pelo desenvolvimento tecnológico, pelo conhecimento, pensam que são maiores do que Deus e que não dependem de Deus. Mas, na verdade, é Deus que tem permitido que as pessoas façam o que elas querem fazer. Mas o Covid-19, que veio no ano de 2020, veio para mostrar a fraqueza do ser humano e como Deus ainda reina e governa. Veja, eles tinham fartura de pão e eles tinham abundância de ociosidade, ou seja, muito tempo sem fazer nada. O crente, o cristão, quando fica ocioso em relação ao compromisso que tem com Deus, acaba falhando no relacionamento com Deus. Nunca fique ocioso da oração. Sempre ore, sempre reserve tempos para fazer propósitos de jejum, para santificar a sua vida. Sempre faça alguma coisa para estar com Deus. Veja que Deus está falando, essa foi a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, né? Ou seja, não dependemos de Deus, fartura de pão, tinham tudo o que precisavam quando plantavam, abundância de ociosidade, ficavam sem fazer nada, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Ou seja, Deus está dizendo, pelo menos eles nunca fizeram injustiça contra o pobre e contra o necessitado. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vemos ali no capítulo 5 que o povo de Judá, eles estavam negando o direito dos pobres e dos necessitados e das viúvas. Eles estavam completamente corrompidos. Os profetas e os sacerdotes estavam entregando recados dizendo que era Deus que falava quando eles já sabiam que Deus não tinha revelado nada para eles, com o propósito de agradarem aos reis e receberem presentes dos reis. O texto de Jeremias conta isso. E Deus aqui está usando o profeta Ezequiel para falar para os cativos que estavam na Babilônia com ele, dizendo, olha, o povo, vocês estão tão maus, vocês estão com esperança de que Deus vai livrar Jerusalém e que vocês vão voltar para lá. Mas na verdade não vai acontecer isso. Vai acontecer algo pior. O povo que está lá em Jerusalém é que virá para cá como escravo, porque a cidade vai ser queimada. Eles vão ser mortos à espada e a parte que conseguir escapar do fogo e da espada vai ser lançada por outras terras. Versículo 50. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Deus está dizendo assim, essas nações, né, Sodoma ficou soberba, fizeram abominação diante de mim, que eram os pecados de homossexualismo que eles praticavam e de muitos adultérios, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Deus está dizendo que as tirei dali, lá no Gênesis, a Bíblia fala que as terras de Sodoma e Gomorra foram queimadas. Deus está dizendo, quando eu vi que elas estavam soberbas, fazendo abominações, fazendo práticas, praticando homossexualismo, praticando fornicações, adultérios, a sexualidade, o pecado estava muito grande, quando eu vi que elas ficaram soberbas, dizendo a gente faz o que a gente quer, eu as tirei dali. Ou seja, Deus destruiu essas duas nações. Versículo 51. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Deus está dizendo, nem Samaria, né, adorou tanto outros deuses quanto vocês adoraram. Veja que o capítulo 16 do livro de Ezequiel fala muito fortemente contra a idolatria, contra a adoração a imagens de escultura em relação a outros deuses. E versículo 52. Tu, pois, sofre a tua vergonha, tu que julgaste as tuas irmãs pelos teus pecados que fizeste mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também, e sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Quando o povo de Jerusalém está adorando mais imagens de escultura, Deus está falando, quando vocês cometem mais pecados do que eles ficam como inocentes.
o pecado deles fica como se fosse nada. O pecado deles fica justificado diante de tanto pecado que vocês cometeram. Vocês fizeram tantos pecados que o que eles fizeram acaba ficando como nada. Vocês justificaram os outros povos, a Sodoma e Samaria. Tenham vergonha a respeito disso, Deus está falando. Versículo 53. Eu, pois, farei voltar os cativos deles, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro entre eles. No versículo 43, versículo 54, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo que fizeste, dando-lhes tu consolação. Deus está falando que os descendentes, né, os cativos deles, os cativos de Sodoma e suas filhas, o povo que restou de Sodoma, que estava espalhado em outros lugares, e os cativos de Samaria, o povo que ficou ali entre os assírios. As suas filhas são os samaritanos, né? Como eu falei ali, os brasileiros são os filhos do Brasil. Então, os que ficaram de Sodoma são as filhas de Sodoma, e os cativos de Samaria, suas filhas, são os samaritanos e os samaritanos, e os cativos do teu cativeiro entre eles, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo que fizeste, dando-lhes tu consolação. Versículo 55. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Aqui, versículo 56, nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca, no dia das tuas soberbas. Versículo 57, antes que se descobrisse a tua maldade, agora te tornaste como ela, objeto do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezavam em redor. Versículo 58, a tua perversidade, as tuas abominações, tu levarás, diz o Senhor. Então Deus está falando aqui, né? Sodoma pagou o preço do seu pecado, Samaria pagou o preço do seu pecado, mas elas vão voltar ao seu primeiro estado. E o povo de Israel também vai voltar ao primeiro estado. Voltar ao primeiro estado é voltar ao tempo em que estavam andando em correção. Versículo, a tua perversidade, as tuas abominações, tu levarás, diz o Senhor. Versículo 59, porque assim diz o Senhor. Versículo 59, porque assim diz o Senhor Jeová, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto. Versículo 60, contudo, eu me lembrarei do meu concerto. Do versículo 60 até o 63, Deus termina esse capítulo trazendo uma palavra para o povo, dizendo que Deus faria com que, depois de dar o castigo para eles, que Deus restabeleceria o concerto com o povo. Então, o capítulo ele não termina com esse tom de condenação, mas ele termina dizendo que Deus ele é tão misericordioso, e é nisso que está o amor de Deus, que ele faz o tratamento, faz a cobrança pelo pecado, mas depois ele perdoa e ele reconcilia com a sua esposa, porque o que Deus quer, na verdade, por ele ser amor e por ele ter amor pela igreja, pelo seu povo, aqui no caso, né, que simboliza atualmente a igreja, ele tem o desejo que o povo esteja com ele. Vamos ler aqui, ó. Contudo, versículo 60, contudo, eu me lembrarei, contudo significa apesar de tudo isso, com tudo isso que eu falei, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Deus está dizendo aqui, né, lembrando do povo de Israel como na sua mocidade, na sua juventude, lembrando, eu fiz um concerto com Abraão, eu conduzi vocês pelo deserto durante os 40 anos, quando vocês estavam se formando como nação, depois vocês cresceram como nação, e eu fiz uma promessa de que eu teria um concerto com vocês, e eu eu vou lembrar do concerto que eu fiz contigo, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Esse concerto eterno de Ezequiel, nós vemos que atualmente Deus estabeleceu esse concerto por meio enviando Jesus Cristo.
Jesus, que na verdade era Jesus de Nazaré, morreu na cruz e foi reconhecido como Cristo. O Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Se reconheceu com a sua morte, quando o véu se rasgou, que ele era o Cristo, o ungido de Deus. Por meio de Cristo, todo mundo que aceita Jesus Cristo entra no concerto eterno com Deus, recebe uma aliança para estar para sempre com Deus. Mas aqui no texto de versículo 60, eles, que o povo de Judá não chegou a ver Cristo, Deus estava dizendo assim, Deus estava falando sobre o futuro deles, né? Mas estava falando para eles também assim, eu continuo sendo o Deus de vocês para sempre. Lá no livro de Êxodo, Deus falou para Moisés assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus é o Deus que é Deus de gerações, porque ele é eterno. Então Deus está falando assim, eu sou eterno, eu vou ser eternamente Deus de vocês. Versículo 61, então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu com as mais novas do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pelo teu conserto. Deus está dizendo o seguinte, olha, é um pouco difícil de ler esse versículo 61, mas é assim, Deus está dizendo, Sodoma e os filhos de Sodoma, Samaria e os filhos de Samaria são tuas irmãs, elas são mais, existem as irmãs mais velhas do que tu, que são as nações mais velhas, e existem as nações mais novas do que ela. Todos os povos vão ser como se fossem filhos de Jerusalém, de Judá, né? Mas essas nações vão ser filhas de Jerusalém não por causa de Jerusalém, não pelo teu conserto, mas pelo conserto do Senhor. E aqui, nós que já vimos a encarnação de Jesus Cristo, podemos dizer que todas as nações hoje são filhas de Israel, porque de Israel vem a salvação. Então, tanto as nações mais velhas que Israel, tanto as nações posteriores que vieram depois de Israel, todas as nações, Cristo é que reina e governa sobre todas as coisas. Então, Deus cumpriu essa palavra aqui porque Cristo, que veio ele é o leão da tribo de Judá, né? Ele é da descendência de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. É por meio dele que nós temos um concerto com Deus. Versículo 62. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Deus está dizendo, vocês vão saber que eu reino, que eu realmente sou o Senhor. Versículo 63. Para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Aqui, quando eu falei de Cristo, eu fui bem além, né? Entrando no contexto específico do povo de Judá aqui, Deus estabeleceu o concerto com eles, porque depois Deus levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias, levantou Neemias para que ele pudesse Esdras, para que esse povo voltasse para Jerusalém, para que eles reconstruíssem a cidade, para que eles se reorganizassem e erguessem o segundo templo, que foi erguido no lugar do primeiro templo, que foi criado por Salomão. Tudo isso mostra que Deus estabeleceu novamente o concerto com eles. Eles ficaram durante 70 anos como escravos na Babilônia. E depois eles voltaram para a sua terra, porque Deus cumpriu essa promessa que falou aqui nos últimos versículos do capítulo 16 de Ezequiel. Significa que Deus usou Ezequiel para entregar o juízo e ao mesmo tempo para entregar a promessa da restauração futura, que depois de fato veio a ocorrer, mostrando que Deus, ele é amor. Ele castiga, mas ele também reconcilia. E o desejo maior que ele tem é que o seu povo esteja reconciliado com ele. Ele não tem prazer que o seu povo peque. Ele tem prazer que o seu povo entenda como ele é amoroso e que ele também é justo. Porque ele é justo porque ele se revelou poderosamente para os filhos de Israel, para os filhos de Judá. Os filhos de Judá tiveram a chance de conhecer verdadeiramente Deus e seu poder.
E mesmo tendo conhecido o seu poder e a sua grandeza e fidelidade, traíram a ele por essa razão. Sendo justo, Deus os fez pagar pelas suas perversidades. Perversidade que consiste em levantar adoração a outros deuses que na realidade eram outros deuses. Não o Deus que os formou como nação e que os desposou como mulher para ser o marido do povo de Israel, para ser o marido dessa nação. Então, essa é a palavra de hoje. É um capítulo bastante grande, mas eu espero que essa leitura, juntamente com esses comentários, tenham ajudado a você a entender mais o contexto, o texto do livro do profeta Ezequiel, que é o objetivo desse canal, fazermos leituras, meditações, reflexões e estudos da palavra para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo e nas coisas do reino de Deus. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém, amém.